falar quem? E, claro. Ó, a alegria está entrando. Ah, tá fenomenal. Estamos começando aqui o shiur. Deixa eu aceitando as pessoas. Vou ter que tirar esse efeito. É melhor tirar. Vou tirar o efeito. Pronto. Lechaim. Lechaim. Então vamos fazer aqui o término do tratado do Yalkut Yosef, Shabbat volume 1, as Alachot de Shabbat, Rava Ovad Yosef, escritas pelo filho Yitzhak Yosef, que é o atual Rishon LeZion. O estudo do término vai em Leilu Nismat, Morluf Gabai, Ben Frecha, para narrar lá essa semana. E então a gente vai finalizar aqui a última parte, a última folha do livro. Eu vou ler aqui. 57. É bom falar Divrei Torá durante as refeições de Shabat, relacionadas à Parashá da semana. Deve-se incentivar e educar os filhos pequenos a falarem um pouco de Torá também. Além de cantar, o ideal é que se estude Alachot de Shabat nas refeições. Também é bom estudar os 4 primeiros capítulos do Tratado de Mishnah de Shabat e terminar de estudar os demais durante o Shabat. Aqueles que estiverem muito ocupados com seus estudos não precisam estudar as Mishnayot do Tratado de Shabat durante o Shabat. 58. É permitido celebrar, durante as refeições de Shabat, um Bar Mitzvah ou o término de um Sefer Torah, não havendo qualquer transgressão à proibição de acumular mitzvot, já que essa proibição não se aplica aos casos nos quais é possível cumprir mais de uma mitzvah com o mesmo ato. 59. Em Shabat, não se costuma cobrir as facas ou retirá-las da mesa, quando se for recitar o Birkat Hamazon. 60. Os hóspedes devem elogiar a dona da casa pela comida de forma breve, para evitar transgredir a proibição de falar demasiadamente com as mulheres. E o último, 61. De acordo com a opinião de alguns poskim, o dinheiro gasto com os convidados em Shabat não é considerado um gasto em honra ao Shabat, mas sim um gasto com caridade. É possível, entretanto, sustentar o contrário. Finalizado. Primeiro volume, são 3. Lembrando que a gente já tem aqui na nossa biblioteca, que ainda não está inaugurada, mas já tem livros. A gente tem o Yalkut Yosef, que a gente recebeu doação do Colégio Rio. Já temos um livro aí, quem quiser também, para estudar um pouquinho das leis de Shabat, acho que é muito importante. E só para falar um pouquinho de Shabat, né? Eu acho que é importante a gente falar, porque a gente tem que estudar Alachot, mas a gente tem que tentar botar na prática alguma coisa. Pessoalmente, a gente já faz Shabat aqui, tem, sei lá, 23 anos quase. A gente começou quando eu era adolescente aqui na época de Kadima, a gente tinha o nosso Shali, o rabino era o Reuven Kiguski, não sei nem pronunciar o sobrenome dele direito. O Reuven. E ele sempre falava pra gente, é engraçado, ele sempre falava pra gente, el hombre que não cumpre Shabbat não tem seus dias reduzidos em céu. E aquilo ficava na cabeça, né? Um homem que não cumpre Shabbat tem os seus dias reduzidos no céu. E a gente ia para Kadima, ia, voltava, fazia o Shabbat lá, e aos poucos a gente começou a fazer. E Baruch Hashem já tem 23 anos que esse ano a gente vai completar. E uma curiosidade do livro que eu achei interessante, assim, é só um detalhe, que aí tem a ver com Kabbalah, já que a aula, né, é de Kabbalah. O livro fala que é interessante, é importante pela Kabbalah, você quando você faz o Kiddush, acabou o Kiddush, você pede a bênção dos pais, né? Você beija a mão dos pais, primeiro o do pai, mas pela Kabbalah tem uma extrema importância você beijar a mão da mãe. Tanto que se o filho ele mora próximo da mãe, dá para ele, antes de voltar para casa, passar na casa da mãe só para beijar a mão dela, isso seria interessante. Muito bom. É isso. Vamos começar. Que seja um ciúme e outros vários ciúmes que possam ser daqui para frente só
cada vez mais. Vamos começar o shiur. Então, antes de começar, vai ter filá do Zohar. Você quer ler pra gente? Aí sem pontinhos. Alguém que seja candidato? Lembrar da... Boa, boa. Vamos lembrar hoje, nós temos Parashá Shemini, logo depois do Sion, temos Parashá Shemini, temos Pará, Parashá Pará. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Pará, Shemini. Pará e Pará. Como Temos... tudo as garras para ti. Ainda mais, né? Não tem mitzvah São Paulo, não tem mitzvah Rio de Janeiro, mas tem mitzvah Pará. Parashá do meu nascimento, como tudo as garras para ti. E também hoje à noite, é o Hilulá do Ben Tzadik Noam Elimelech. Elimelech Milezinsk. Ben Tzadik, aluno do Baal Shem Tov, lá de Mezrit, o irmão do Reb Zush de Nikol. Mestre do Reb Menachem Mendel Mirmel. Isso, então, momentos especiais. Nós estamos nos reunindo para estudar a Torá, que Hashem ilumine a gente para ter lá de antes da Zohar. Ibona Olamim, Adonai Adonim, Avarachamim, Asilichot, Adonim, Anachnu Lefanecha, Hashem Elokeinu. Vou colocar aqui na frente. Assim todo mundo pode acompanhar junto, melhor, né? Deixa eu só achar aqui, então. Boa. Ó, pessoal, vocês vão ter que ler comigo, porque com o tempo... Já vai ter que aprender. É isso. Vou colocar aqui de filar. Como é que chama isso? Talvez você comece a fazer para a gente repetir. Vamos? A gente repete umas palavras no início. Eu vou começar a se acostumar. Eu faço com os meus alunos. Seria legal. O pessoal está chegando aí no Zoom. Eu mesmo. Ah, ótimo. Esse aqui, perfeito. Não, Tem do Arizal. Esse aqui, tá? Só para saber quem é. Deixa eu unir aqui. Eu vou compartilhar a tela. Aí vocês podem ver no telão, né? Mais fácil. Então, estamos aqui. Perfeito. Bom, vocês estão vendo, né? Vou começar. Dá para enxergar? Dá. Vou aumentar um pouquinho mais. ריבון העולמים, אדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לקידה והשתחוויה, שקרבתנו לתורתך ולדעתך ועבודת הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מה אנו מחיינו, מה עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפילים תוכנן לפניך, שתמחול ותצלח לך לכל חטאותינו, ועוונותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבינך. לכן יהיה רצון לפניך השם אלוקינו ואבותינו, ותכונן את לבבינו לילתך ואהבתך, ותקשיב אוזניך לדברינו אלה, תפתח לבבינו ערל, ביסודות תורתך, היא למדנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך. כריח ניחוח, ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו. ושתנוצצו ניצות עבדיך הקדושים אשר בידם, גילית דבריך אלה, בעולם, זכותם, זכות אבותם, זכות תורתם, ותמונתם וקדושתם יעמוד לנו, לבד נקשר בדברים האלו. בזכותם תאיר עינינו, במה שאנו לומדים, במה נעים זמירות ישראל. גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. כי ייתן אדוני חכמה מפי ודעת ותבונה. בלי רצון ובלי פי, הגעתי בפניך, אדוני צורי וגואלי. Vamos falar junto, Vino, Adonai, Eloheinu, Aleinu, Masei, Adeinu, Kolená, Aleinu, Masei, Adeinu, Koleneu. Mais uma vez. Vino, Adonai, Eloheinu, Aleinu, Masei, Adeinu, Koleneu, Aleinu, Masei, Adeinu, Koleneu. Muito bom. Vamos voltar então aqui agora. Ótimo. Só tirar isso. Bom. Começando o shiur. Deixa eu abrir também aqui o... Tem uma música desse bem lá? Tem, a música do Rebbe, inclusive. Vino Hashem Elokeinu Aleinu Maseyadenu Konen Aleinu Maseyadenu Konen. Linéder, eu passo para vocês no grupo. Podem treinar. Muito boa a música. Muito bem lembrado. Forte, né? Forte. Vale a pena. Inclusive, foi quando o Rebbe completou 91 anos, né? Aí, é o Teirim. Até o final do 91, Final do 90. Então ele fez 89, né? Quando ele completou 90 anos, aí quando leu o Teirim, quando leu o Teirim 90, o Salmo, aí os Hassidim, eles faziam para cada ano uma música do Salmo. Então essa é a música desse Salmo, quando o Rebbe estava lendo esse capítulo, né, diariamente. Faziam para o aniversário dele. No aniversário dele. Sim. Tanto que o Roshia, ele foi o Pérez que fez, sabia que era
Lechaim, lechaim, que a gente possa estudar como se deve, interiorizar os estudos, não só entrar para cá, sair para lá, e sim que alguma coisa fique. Lechaim. Muito obrigado. Hoje à noite, Hilulá, Ben Tzadik, Refuah Shlema para Rachel Bataziza, para o leão, Arieh Yodá, para Esther, Bat Miriam, todo aquele que Refuah Shlema, cura, aqueles que precisam de Parnassá, aqueles que precisam de Shidur, aqueles que já tem Shidur de Shalom Bait, cada um que precisa, Roger Parnassá, favor, Roger Banim, Rebsot Tovot. Só o fato de estar sentado para estudar a Torá, ainda mais no lugar sagrado como Shara Shamayim, portão dos céus, com certeza os portões dos céus se abrem e você recebe todas as brachot que precisam. Não tem nada mais elevado que o estudo de Torá. Todas as mitzvot estão na Torá. E mais ainda, na própria Torá, não tem um estudo mais elevado que a própria Kabbalah, Zohar ainda. Então, a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente possa se concentrar e aprender um pouquinho da Parashá. Primeiro, Rabbi Melech Milezhinsk, grande aluno hassídico do Mag de Mezi, do Baal Shem Tov, foi aquelas almas escolhidas antes do pecado de Adam Arishon, tem escrito que antes do Adam pecar, algumas almas elas saíram já do corpo do Adam Arishon e não fizeram pecado. São os tzadikim das gerações. Cada geração tem o tzadik. Os rebes, né? Os tzadikim, os abassares e tal. De onde vêm essas pessoas? São fora do comum. Como eles conseguem chegar? Na verdade, também essa semana faleceu um grande rabino em Israel, Chaim Kanievsky, um grande tzadik Gaon, profecia, ele sabia toda a Torá, coisa incrível, de 94 anos, idade do Rebbe. É uma Rifut Yamim, né? A novidade que contam sobre ele, que ele não era gênio por nascença, como outros que a gente conhece, que desde criança já eram gênios e tal. E o assunto dele é esforço. Estudava e não parava de estudar, e o tempo que ele tinha, e onde ele chegou, toda a Torá, e todo ano, ele estudava o Zohar inteiro da Parashá, igual o Hafetz Haim que a gente falou. Ele estudava o Zohar inteiro da Parashá. Imagina? Da semana. Então, acabava o ano, ele estudou todo o Zohar. Todos os anos. Não só o Zohar. Ele acabava o Shulchan Aruch. Acabava o Rambam. Ele sabia todo o Shas. Ele estudava o Shas inteiro. Tudo. Ele tinha um ceder, ele tinha uma ordem de estudo. Tudo é organizado. Ele estudava tantas horas disso, tudo aquilo. E acabava o ano, ele fazia a revisão de todo o estudo. Ele, o Rav Chaim Kanievsky, ele é o filho do Steipler, grande tzadik, grande gaon, e o tio dele é o Chazon Ish, que é também uma das genialidades da geração passada, os maiores gênios que a gente teve. E Baruch Hashem, na família, ele conta a história que ele tinha 3 anos de idade. Ele foi para o Chazon Ish, o tio dele. Aí o menino, ele falou, eu já sei todas as Gemarot, que tinha uma música, a Gemara, Berachot, Shabbat, Iruvim, aí vai na ordem. Ele falou toda a ordem das Gemarot, são 60 tratados de Gemara, ele falou todos na ordem. O Chazon Ish, o tio dele ficou muito impressionado, a musiquinha ele falou certinho, porque Hashem te abençoe e você consiga saber todas as Gemarot de cor. E assim foi, ele sabia toda a Gemara de cor. Até ele já antes de casar, 18 anos, você vê todas as Gemarot de cor já, tanto estudar, até que a brincadeira dele era de fazer aqueles, assim, pegar o livro, abrir uma página, né? E qual é a próxima fase? Qual que é a próxima palavra? Você sabia a quantidade, né, de uma palavra. Exato. Impressionante. E também a pessoa que está nesse nível de estudo de Torá, Hashem faz milagres para ele, vai sem até perceber, acontecendo assim, em várias histórias e tal. Só um detalhe, uma história que até inclusive quem me contou a história foi o Rabino Tzchadi, quando eu estava aqui ainda, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás mais ou menos, chegou um judeu lá para o Rabino Kaivesk, ele estava fazendo chuva. O nome dele era um nome totalmente goi, vamos chamar talvez Jack, alguma coisa assim. E ele falou que ele queria um nome judaico. Quando ele veio
eu não lembro o nome exatamente, eu vou colocar o nome Ehud. Aí ele falou, o seu nome é Ehud. Eu falei, tá bom. Ehud falou Ehud. Aí ele voltou para casa dos pais, o kibbutz, né? O kibbutz de lá, chegou lá para os pais, falou, ó, a partir de hoje, meu nome não é mais Jack, meu nome é Ehud. Aí a mãe fala, qual é o seu nome? Você falou? Ehud. Sabe que é esse nome que a gente falou para você no Brit Milá? Ele já sabia, ele nem sabia, nem lembrava, não usava, mas então, para mostrar, sim, é uma pequena história, milhares de pessoas que até ele não gostava de perder tempo. O mais impressionante é a humildade do Rav Chaim Kanievsky, que a grandeza que ele tinha, tudo era simples, pequeno, ele não queria que a casa era simples, para quê? Para em Pesach não ter dificuldade para limpar para Pesach por Hametz. Ele tinha uma mikve na casa dele, tem noção. Podia ter uma casa, inclusive, de manhã, ele acordava cedo com a esposa, ele falava as brachot, a esposa respondia amém, depois a esposa falava as brachot, e ele respondia amém para as brachot da shachar da esposa, nível de humildade. Então, depois de falar da Rav Chaim Kanievsky, que foi agora o falecimento dele, logo depois de Purim, na sexta-feira, temos um dia de Rav Chaim Rabbi Lizinsk, nome de Melech, grande tzadik. Ele fez, inclusive, viajou com o seu irmão em várias viagens, várias missões que tinham. Zusha, enfim. Uma vez, o Rabbi Elimelech pediu para Hashem que ele queria ter o temor de Hashem do Rambam Maimonides. Recebeu a resposta que ele não podia chegar nisso. Só tem que entender que o que era o Rabbi Elimelech, o tzadik, que ele já olhava com a pessoa, já sabia tudo que já tinha com a pessoa. Era um Rebbe da geração ele viajava os mundos espirituais, ia, voltava, sabia toda a Kabbalah, Arizal, nível que não tem como explicar o que era. Mas ele pediu dos céus para ele receber o temor a Hashem do Rambam. Falaram para ele que ele não tinha nível para aguentar o temor de Hashem. É como fosse um choque que ele ia tomar. Sabe aquelas caixinhas de eletricidade que tem? Tem aqui um engenheiro. Você toca lá onde eu tenho que tocar, um choque para 220, né? Então, falaram para ele. Aí ele falou assim, se não, então me dá um nível mais, não sei se é o Rama estudando Torá, fazendo Tfilah, Mitzvot. Nível mais simples. Então, quando o Rambam estava trabalhando como médico, atendendo o povo, nesse nível você vai aguentar, e você vai aguentar alguns segundos. Assim foi, ele recebeu esse nível, Dirat Shamayim, o temor de Hashem do Rambam. Conta que ele se jogou no chão, começou a tremer, e logo ele pediu para tirar isso dele que ele não estava aguentando. Entendeu o que era o nível de Kedushá. Bom, vamos falar um pouquinho da Parashá, Shemini. Nessa Parashá, Shemini é oitavo. Primeiro que é oitavo, porque fala 8, são os 8 dias da inauguração do Mishkan. O Mishkan começou em Rosh Chodesh, quer dizer, o Mishkan começou 8 dias antes de Rosh Chodesh Nissan. Então seria 22 de Adar. Eles construíram o Mishkan e derrubavam, caía. Construíam, não tinha uma consistência. Até que Hashem falou, eles pensaram, Hashem não perdoou o nosso pecado, o bezerro de ouro, que a presença de Hashem ainda não está presente, não está entre nós. Aí chegou o 8º dia, Moshe chamou Aaron e falou, agora sim, a gente vai fazer um sacrifício. Dessa vez, o Mishkan vai ter a presença divina de Hashem. Assim foi. Nesse dia, Hashem mostrou que perdoou completamente o pecado do bezerro de ouro, veio a presença de Hashem. Por que é chamado Shemini oitavo? Que nesse dia foi Rosh Chodesh. Então tem 10 acontecimentos no Midrash é contado sobre esse dia. 10 coisas importantes aconteceram nesse dia. Uma delas que era Rosh Chodesh, primeiro dia da criação, primeiro dia que desceu o fogo formato de leão para comer, para consumir o Mizbeach. Nesse dia morreram os 2 filhos do Aaron. O Aaron ganhou, enfim, eles tiveram primeiro dia que trouxeram os korbanot, enfim. E por isso ele vai rir, com essa palavra vai rir. Por que vai rir?
Não é Vaihi de rir, e Vaihi é que foi. Foi na linguagem de sofrimento. Qual foi o sofrimento? Que os filhos de Arão morreram. Como a gente explicou no Mishpará, quem estava ontem, os dois filhos de Arão, eles foram escolhidos por Hashem como um sacrifício, por a conexão com Hashem. Eles chegaram a um nível de elevação espiritual tão alta que a vontade deles de se conectar subiu e eles se conectaram com Hashem. É o Ratzor. Tem uma vontade que a gente quer subir e se conectar. Tem outro assunto que é voltar para o corpo e através do trabalho. A gente tem nessa paraxá também o assunto da comida, do que é kasher, do que não é kasher. Zota chayash etochelo. Esse é o animal que vocês podem comer. O animal puro, o animal impuro. Então, se a gente for pegar aqui a palavra Torá, né? Tá compartilhando, né? Deixa eu ver se está compartilhando. Tá compartilhando? Boa. Se a gente pegar a palavra Torá, se entenderem o que eu quero falar, tem que escrever aqui. Muito importante a gente saber, eu vou aumentar a letra, a Torá exige da gente muitas coisas. Uma das coisas para a gente receber a Torá, uma condição básica, é vamos falar assim, antes da Torá, o que tem que ter para a pessoa? Você estuda a Torá, às vezes não. Como é que é o segredo? Você estuda a Torá, às vezes não lembra da Torá, esquece, de boa memória, porque a Torá realmente tem a sua influência. Então a dica é, vamos pegar as letras antes que tem na Torá. O que tem antes do Tav? O que vem antes da letra Tav? Sim, boa. Deixa eu escrever embaixo, senão vai subir. O que tem antes da letra Vav? Okay. O que tem antes da letra Reish? Antes do Reish, vem a letra Kuf. E antes da letra Rei, Dalet. Isso quer dizer, aí tem que mudar um pouco a ordem das letras. Kedushá. Isso daqui é uma forma da Kabbalah de você você faz cada letra, você antecipa uma letra dela. Você faz o Achoraim, isso é chamado. Tem Panim e Achoraim. Então aqui não é Achoraim, que é Panim. É o antes, anterior. Depois é o Achoraim. A letra anterior de da Torá, Tav vai dar Shin, Vá vai dar Rei, o Reish vai dar Kuf e o Rei vai dar Dalet. Kedushá. Kedushá significa a santidade. Você quer receber a Torá? A condição antes da Torá tem que ter Kedushá. Como a gente tem Kedushá? Como a gente vai sagrado para Hashem? É na comida. Como a gente come, como a comida kasher. Cuidado com o que a gente come. Zotat chayash etochelo. Esse é o animal que a gente pode comer. O animal tahor, o animal puro, o animal impuro. Interessante também, voltando aqui. Não vou ter tempo para escrever. Vinitam tembam. A pessoa que come um animal que não é kasher, o que acontece? Não só que está com o animal impuro, ele próprio se impurifica, essa impureza traz para ele timtum. Em hebraico, timtum é tapar, fica tapado. Então, por isso ele não consegue ter a Torá, por isso ele não cresce, não evolui. O Aron está falando? Não, eles entraram, a história é que eles entraram no Kodesh Kodashim, entraram no santuário, a explicação é que estavam bêbados, e não eram casados, e trouxeram um incenso, um fogo estranho, e aí chegaram no nível de amor para Hashem tão elevado que a alma saiu do corpo. Não foi considerado um pecado. Não. Ao contrário, eles chegaram no nível de mitzvah muito elevado. Não é que não foi um castigo. Foi uma punição. Acho que eles se uniam. Exatamente. Tem muito mais. Oi? Isso. Lechaim. A ideia é, às vezes você está na tefilá. E quando você está na tefilá, você se empolga. Na Torá, no Shul Torá, no Fabrengue, você se empolga. E você quer assumir uma nova decisão. Você quer, de repente, agora vou toda shiur eu vou participar. Todo minyan, 6 da manhã, eu estou lá no minyan, vou dar um Kaddish, Kadushai, ou qualquer mitzvah que seja, eu vou dar uma destacar, enfim. Numa empolgação, você está lá, você fala, você assume. Aí acabou a reza, o dia seguinte, aí o Achlash, Amalek,
não é bem assim, não precisa ser tão... E esse daqui é o trabalho. Não é só ficar na empolgação e morrer por aí. É trazer toda essa empolgação, toda essa vitalidade, mesmo que seja um pouquinho na hora importante, se a pessoa decidiu, eu vou estudar um novo estudo, vou começar um novo curso, o que seja. Aí fala, não, amanhã, não, nada de amanhã. Começa agora, faz agora. Alguma coisinha até. Faz algum sinal, você vai conectar a sua empolgação já com a ação, com o chão, com o chove. Tem uma história do Rabbi Akiva Eger. Eu estava viajando, chegou numa cidade. E lá, na cidade, tinha uma família. Tinha 10 filhos da família, todos os filhos estudiosos, todo mundo direitinho. Só que o mais novo lá estava meio... não estava conseguindo estudar direito. Aí o pai estava preocupado. Chegou para o Rabbi Akiva e falou para ele: Rebbe, não sei o que acontece com meu filho e tal. Ah, o seu filho, pequeno? Ele comeu comida não kasher. Como assim? Mas cuida sempre da vida kasher, tudo 100%. Imagina, naquela época ainda, 200 anos atrás, lá na Europa. Aí ele falou, então chama aqui o shochet. Não, antes disso. Chama o seu filho aqui. Aí chamou o filho. Aí o filho falou, olha, o que aconteceu? O que pode ser que ele comeu no kasher? Que era um pedaço de um frango que o professor dele na escola trouxe para ele comer. Esse foi todo da conversa, que podia ser que não era kasher. Tá bom, traz o professor. Trouxeram o professor. Aí falou, cadê? Que frango que era esse? Que comida que você trouxe? Pô, sobrou no casamento que teve na cidade. Aí, para não estragar, eu trouxe para a escola e dei para as crianças. Aí o filho falou, olha, estava muito gostoso aquele frango, faz tempo que não comi. Tá? Aí ele falou, bom, está muito gostoso, aquela história, né? Tinha uma festa, uma piada agora entre essas. Tinha uma festa, né? Comida kasher, comida no kasher. Rabino, não sei se comi comida kasher no kasher, qual que é? Calma, tava gostoso? Não estava muito, era kasher ainda. Fecha o parênteses. E aí chamaram lá o shochet da cidade. Aí falou, qual era essa carne? Aí falou, Rabino, não me fala dessa carne do casamento, eu já fiz chuvá, tá? Me conta a história. Bom, eu fiz a shechitá, estava tudo certo, tudo kasher, mas depois fiquei sabendo que aquele casamento, ele casou, ele na verdade não tinha dado o divórcio para a primeira esposa. O que aconteceu? Aí o rabino, Alter Rebbe, se você não fazer o gueto, o seu casamento não vai ser kasher. E aí ele fez a shechitá, ele achou que tudo está kasher, depois foi verificar e tinha problema no animal e não era kasher. E aí, então, olha só o nível que chega, primeiro a profecia do tzadik, mas fica marcado e isso depois acaba tendo essas consequências. Os tzadikim comem muito cuidado do que entra na boca. Tudo que entra na boca tem que ser kasher. Da mesma forma, o que entra na boca tem que ser kasher. Pouco se fala também, que é importante, é o que sai também. Isso. Então, logo é Pesach, a brachá é Pesach, Kasher, Vesameach. O que fala Pesach, Kasher e Sameach? Inclusive, a gente está logo chegando em Pesach, tem que estudar de Pesach, com certeza, aumentar o estudo de Pesach logo. Muitas leis de Pesach. A gente vai ter agora mais 3 aulas, né? Acho que 4 aulas até Pesach. A gente vai gastar um pouquinho também para falar um pouco de Pesach, senão não vai dar, talvez uma aula inteira só para Pesach, né? Enfim, tinham rabinos que nem comiam carne, para não chegar a ter desconfiança, só Shabbat, só assim, momentos especiais. Eles comiam peixe, né? Peixe. O Rav Yitzhak Kaduri, nem peixe ele comia. Nem peixe. Era vegetariano. Não é que proibido comer, mas o tzadik, ele fala com o Abassali, tinha lá o colo do Abassali. Eu falei, toda semana tem que ter uma história do Abassali. Tinha um Hassid lá, Satmar, que sentava na mesa do Abassali e ele pensava que ele só podia comer a shchita, que é feita por um shochet Satmar, da linhagem dele. E o Abassali não tinha comida que era Sfaradi. Eu não comia carne. Passou um ano, passou um tempo já, até que o Abassali descobriu. Virou para ele e falou, você está aqui me enganando todo esse tempo? Você está aqui sentado do meu lado e você acha que a comida não é kasher? Então saiba que quem é o mashgiach da minha comida é Hashem.
E a partir de hoje você vai comer toda a carne que tem. Aí tinha uma esposa, a Rabanit, então, toda a panela que sobrar, você dá para ele comer. E ele comia, assim que era. E ficou. E aí de uma história para outra, contei a história da panela que não saía comida, não parava de sair comida. Contei essa história? Contei essa? Contou a história do Ara que não acabava nunca. Em resumo, o Babsari chegava às vezes... coisa, né? Essa aqui é a comida. Era comida. Enfim, depois de quando o Babsari, vamos contar a história do Shmuel Benayahu, Rosh Yeshiva de Beit Kel, Jerusalém. Ele contou que toda terça-feira ele pegava uma carona, ia até Bat Yam, outra yeshiva que tem lá em Israel dos cabalistas, e lá ele dava uma aula, e esse que dava carona era da Tzavá. E ele estava falando com ele, meu colega da Tzavá é um médico, e ele tem uma filha bonita, jovem, e agora pegou uma doença, necrose. E a pele, né, começou primeiro no nariz, o nariz começou a se desfazer, aí cortaram o nariz, fizeram um nariz plástico, aí passou para a orelha. E aí, para uma parte, para outra orelha agora, e tá uma coisa de louco. E aí ele falou, ele é religioso e tal. Falou, não é nada religioso. Falou, o que ele come? Qual a comida? Aí ele contou para ele, foi verificar a história, que ele caçava no norte. O que ele caçava? Um tipo de um porco selvagem. E guardava a carne, deixava, e assim que ele... E aí, e eles foram... Israel. E eles comiam. E aí passou para a filha, pegou esse problema. E aí eles até foram para um médico, o maior especialista que tem na Alemanha, e ele fez os exames, ele ficou surpreso, ele falou, isso daqui é raríssimo ter nos judeus, esse problema. Por quê? Porque é um vírus que tem só no porco. E ele fez o exame, falou, não pode ser. Ele falou, são judeus, são de Israel, não pode ser que isso venha, é outro motivo. E aí quando descobriram o motivo, ele entendeu que, olha só como a Torá, se a pessoa soubesse que tem um vírus, que é perigoso para a saúde. E ela precisa comer uma coisa dessas? Caso Shalom, ia se afastar de tudo. Então, tem que saber, uma comida que não é kasher, é como fosse esse vírus para o nosso chamar e mais ainda para o nosso corpo, que a gente possa todos comerem kasher da melhor forma possível, tomar cuidado. Tinha mais uma história só para terminar esse assunto. Tem esse rabino, o próprio dia para Tzfat, na Yeshiva, lá, eles tinham uma organização, uma vez por ano, eles viajavam para Tzfat, Jerusalém iam para Tzfat, e lá o Rosh Yeshiva, a vida Tzadka, Rosh Yeshiva dos cabalistas, eles iam até a sinagoga Maria Abuab. Abuab, de Marrocos. Tem. Aí conta até uma história da Sefer Torah, de Maria Abuab, que uma vez um ladrão decidiu roubar o Sefer Torah, que ele próprio, Maria Abuab escreveu. Ele roubou o Sefer Torah. Pelo incrível que pareça, não acham que é invenção, o Sefer Torah voltou sozinho. E aí esses Bahurim, eles foram lá para essa sinagoga, e eles chegaram lá, e eles iam ler a Torá, era Shabbat, e eles imploraram para o rabino responsável lá na sinagoga, para pegar o Sefer Torah, abrir o Sefer Torah do Maria Boá, imagina, tantos anos atrás, está kasher e tal. Aí eles falaram, não, proibido, o Sefer Torah, Maria Boá, só se lê em Rosh. Rosh é Resh, Aleph Shin, Rosh Hashanah, Shavuot, e Aleph, de Aleph Pesach, isso, Rosh. Só essas datas. Não tem outra data. Eles pediram. Por que não? Aí eles falaram, olha, teve uma história. Aí seu Gabai, lá, o responsável da sinagoga, era velhinho. Ele contou, eu estava presente. Aconteceu uma vez que teve um daquele lá que estava viajando. Ele voltou uma viagem. E como costume, já que ele voltou de viagem, ele foi chamado para subir na Torá. Fazer a brachat, a gomela, lechaim. Botar um senão não dura. Tá aí, ó. Tem lechaim. Aqui, ó. O Gojpuri voltou normal. E aí, eles subiram a Torá. Em que parte? Maleguerá. Maleguerá no Tochelo. Vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Vou escrever aqui. Vou compartilhar isso aqui. Aqui.
Passuco fala, Ma'ale, aquele que, qual animal pode comer? Aquele que é ruminante, que ele come, depois ele mastiga, gerá. Se não me engano, esse é o passuco, tá? Depois eu verifico. Aí, o que aconteceu? Ele estava lendo e, de repente, trocou. Em vez de estar escrito gerá, no Sefer Torah estava escrito nida. Aí ferrou. Aí, acabou, não estava kasher. Gerá é o que mesmo? Então, malé gerá é aquele que é ruminante. E aí ele foi, o Balcur estava lendo, ele leu malé nida. Aquele que, aí ficou uma bagunça. Malé, Como? Malé que sobe. E aí ficou, tá kasher, como pode ser? Você doutorar? Mudou as letras, outra palavra, como pode ser? Aí nisso daqui, o que estava escrito na Torá, ele foi para trás. E começaram a ver o que faz. E o rabino estava lendo, ele olhou de novo, e de repente, quando ele viu, estava lá, gerá, estava assim, gerá. E aí não entendeu mais nada. Aí ele falou, vem mais perto. Quando ele se aproximou, voltou o nidá. E aí mudava, se afastava, voltava. Aí eles entenderam, aí ele começou a chorar. Aí ele falou, eu vou contar para vocês, acabei de chegar de viagem, estava muito tempo, minha esposa estava nidá. Ele não conseguiu segurar o instinto dele. Ele teve relações com a esposa. E aí o Sefer Torah acusando, não estava recebendo ele para subir a Torá, porque ele tinha feito a verá de ter relações com uma mulher nidá, que é menstruada. Aí, a partir daquele dia, fecharam o Sefer Torah, só vamos ler ele em Shavuot, Rosh Hashanah, e assim foi, e assim ficou marcado. Parashat Pará. Primeira coisa, vamos falar da Parashá. Nissan. Por que ele é Parashat Pará, nosso estado, antes de Nissan? Porque está escrito Nissan Nigalou, e Nissan Tedin Nigael. Nissan fomos redimidos, em Nissan nós vamos ser redimidos. Então, já que Mashiach vai chegar em Nissan, a gente tem que saber as leis de como se purificar. E como é que a gente se purifica? Através da paraduma, da vaca vermelha. A Moshe Rabbeinu fez as primeiras cinzas da vaca vermelha. E com essas vacas vermelhas, com essa cinza, ele jogava com a água, misturava com água, jogava 7 dias, a pessoa se purificava da pior impureza que tem, tomate met. Por que a pará? Está escrito tem a pará, é chamada mãe. Porque a mãe é do bezerro. A pará é a vaca, a mãe do bezerro. O bezerro, e foi o bezerro de ouro, vem a mãe e perdoa o pecado do bezerro de ouro. Acabou aqui, acho que o Zoom. Tá? Já acabou, está 40 minutos. Ah, não, tem. Bom, que seja, daqui a pouco termina. Mas tudo bem. Aí, tá compartilhando aqui, tá? Tá ótimo. Vamos aproveitar aqui. Vamos explicar um pouquinho da Kabbalah dessas parashiot. Tem 2 minutos. A gente tem 4 parashiot. Zachor, Shekalim, primeiro Shekalim, Zachor, Pará e Achodesh. Essas 4 parashiot são as Sefirot. De Chokhmah, Binah e Dat. Dat se divide em 2. Dat tem Chesed e Gvura. Tá? Então vou escrever para ficar mais fácil, senão já acabou. Dat se divide em 2. É minha pena, já acabou. Tem que fazer o zoom que o outro. Seria legal, né? Então, a gente fala com o Jaime, já no 7, então a gente pode pedir trabalho, Eu vou fazer um outro. Quem quiser continuar, tem mais 15 minutos. Enfim. Sim. Mas seria legal a gente pegar um que já fica contínuo. Até por causa da tua gravação. Vamos lá. Temos aqui Chokhmah, Binah. Para entenderem, tá? As Sefirot. Inclusive, recebi aqui uma das explicações que o Shmone, 8, que é Shmini, está ligado com Binah. Por quê?
se contar de Malchut para baixo, sobe. Malchut. A Binah é a oitava. Então essa paraxá está ligada com Binah. Aqui eu vou colocar Dat. Tem a ver o 8 com a Hannah. Também. E é Binah, eu acho que é por isso então, que é o 8. Eu acho que é Binah. É isso mesmo. Então o Dat se divide em dois, porque no Dat você tem Chesed e Gvurah. Então aqui vamos dividir Chesed, bondade, e aqui vamos colocar Gvurah. E aí vai estar na ordem, porque agora vocês vão entender. Chesed é bondade, é a paraxá de Shekalim. Por que Shekalim? É o que a gente dá, shekel, da tzedakah, antes de Purim, o dinheiro que a gente dá para Gvurah. Vai lembrar o que? Zachor,